Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou Fellow da Hopeful e eu participo do programa Direitos Humanos e Desastres, que é financiado pela FAPERGS. A proposta desse curso, então, é apresentar de uma forma mais clara e acessível como os desastres não são apenas eventos naturais ou ambientais, mas também fenômenos que são sociais e que acabam impactando diretamente nos direitos humanos fundamentais. E ao longo desse curso, então, a gente vai trabalhar em quatro grandes pontos. O primeiro, que é entender, então, os conceitos de direitos humanos e desastres. O segundo, compreender o papel do Estado na gestão desses eventos. Um terceiro ponto é refletir sobre como os desastres atingem de maneira desigual determinados grupos sociais. E então discutir boas práticas para uma gestão de desastres que respeite os direitos humanos. E hoje nós vamos trabalhar então a gestão de desastres e os direitos humanos, né? Essa questão das boas práticas. E quando a gente elabora políticas e estratégias para lidar com essas emergências, a gente precisa lembrar do que já foi falado anteriormente, que é que não existem então desastres apenas naturais, né? Eles na verdade são eventos que acabam interagindo com as vulnerabilidades sociais e econômicas que já existem em determinadas comunidades, né? E aplicar então boas práticas, né, de gestão de desastres a partir de uma perspectiva de direitos humanos significa então adotar uma lente mais de justiça de desastres, né? Que é um conceito que acaba sendo tratado muitas vezes dentro de justiça ambiental, justiça climática, até mesmo a questão da justiça social. E é por isso então que a gente vai explorar algumas diretrizes, né, que acabam se materializando a partir de duas dimensões fundamentais dentro da questão dos direitos, né? Que é a justiça processual e a justiça distributiva. Ou seja, né, tanto no modo de como as decisões são tomadas, quanto na forma como os recursos e os impactos são distribuídos dentro das comunidades que são afetadas, né? E uma gestão de desastres baseada, então, em direitos humanos, ela não só se preocupa com a entrega de suprimentos, a alocação de pessoas afetadas, mas sim de como essas decisões são tomadas e também quem recebe os recursos. Assim como a gente já tinha falado sobre esses dois conceitos, eu trago aqui para a gente, então, apontar mesmo, conceituar mesmo esses dois termos, né? A justiça processual, então, ela trata da qualidade do processo judicial, focando então em como os atingidos participam da tomada de decisão e também na transparência das ações. Na última aula a gente falou um pouco sobre transparência, eu vou trazer e abordar um pouco mais sobre isso em alguns outros pontos, mas dá para perceber que transparência é falado bastante dentro dessas questões sobre principalmente direitos humanos e políticas públicas, né? Quando se atribui a políticas públicas a questão da transparência. E dentro das boas práticas, né, que é o tema da nossa aula, se busca um processo de tomada de decisão mais inclusivo e livre, né, de discriminações, né, que presta atenção, então, aos riscos que são impostos às populações que são muitas vezes menos favorecidas. E isso, então, significa dar voz e dar representação e reconhecimento às comunidades que são afetadas, né? Isso acaba capacitando as comunidades para que elas participem mais ativamente na construção das políticas públicas de preparação e até mesmo de recuperação, ao invés de tratar como umas simples vítimas do processo, né? A gente tem também a justiça distributiva, que é dentro dos desastres, então ela se concentra na alocação mais justa dos recursos e as questões de indenizações, ações de reconstrução, tudo que envolve a questão das populações que são afetadas. Essa justiça distributiva, né, ela exige, então, que a distribuição dos custos, fardos e recursos da recuperação seja mais justa e pautada pelas reais necessidades daquela comunidade.
como os desastres eles acabam aprofundando as desigualdades que já existem, né, no local do dia a dia, a alocação de fundos de moradia na fase de reconstrução acaba necessitando de garantias para que as pessoas que mais precisem não sejam deixadas para trás. E aí acaba sendo enfrentado aquele dilema ético de evitar reconstruir as mesmas vulnerabilidades que existem, né? Esse termo é um termo que ele vai entrar em outros conceitos que a gente vai abordando aqui. Vocês vão perceber esse termo em vários outros momentos. E aí, antes em um desastre, antes o foco ele era reagir, né? Era responder ao desastre. E hoje, com a redução de riscos de desastres, se amplia esse olhar, né? A gente viu na última aula, né, que a gente passou a considerar todo um ciclo de gestão de desastres, que é prevenir, mitigar, preparar, responder e recuperar. E a principal consequência, né, de considerar esse ciclo todo é que o planejamento ele acaba ocupando mais espaço dentro da gestão. E o sucesso ele não depende apenas da resposta rápida, né? Ele precisa ser feito antes, né? E planejar é então reduzir risco, é salvar vida, é construir até comunidades mais resilientes, né? A gente tem um exemplo, que é o trecho dessa aula, né? Que é a questão de se não tem coleta e mapeamento de dados, como é que se consegue identificar as necessidades que aquela comunidade tem, se os grupos não são mapeados, né, eles acabam ficando invisíveis. E essa invisibilidade acaba gerando exclusão, até mesmo na evacuação, na assistência e até depois na recuperação. E para a gente planejar, né, estratégias que são eficazes dentro da mitigação também, a gente precisa entender quem está em risco e onde essas pessoas estão, né? E a vulnerabilidade de uma comunidade, e até mesmo o grau de impacto de um desastre pode ser visto a partir do mapeamento. E o mapeamento dessas vulnerabilidades, ele acaba sendo um alicerce importante, né, dentro da redução de riscos de desastres, porque ele permite, então, que a gente identifique essas assimetrias sociais, econômicas e até políticas que deixam alguns grupos mais expostos ao risco, né? E é importante que a gente perceba que ao mapear essas vulnerabilidades, a gente não só identifica exatamente o ponto, mas também a gente percebe quem já está mais exposto, né? Porque não adianta a gente saber, né, quem está em risco se essa informação não chegar até as pessoas de forma clara, acessível e até no tempo certo, né? E é justamente nesse ponto que entra um papel importante, né, que a gente vai começar a falar agora, que é a comunicação. Ela é o ponto entre o conhecimento técnico que a gente está falando, né, ou seja, a questão de produzir os dados, né, a partir do mapeamento e a capacidade real das pessoas de reagir para se proteger. E essa reação para se proteger, ela passa sim pela comunicação. E é por isso que quando a gente fala de gestão de desastres, muitas vezes a gente pensa primeiro no resgate, no abrigo e na assistência, né, na assistência toda, a questão de serviços de saúde, assistência material em si, né? Só que existe um elemento que antecede tudo isso e às vezes define até quem vai sobreviver, né? Que é a questão da comunicação. E a comunicação ela não é só uma ferramenta logística, né? Ela é um componente que garante os direitos humanos e para a promoção daquilo que a gente chama de justiça de desastres. Em outras palavras, né, como é dito dentro do livro, a autora traz que informar corretamente ela e no momento certo, né, da forma adequada,
acaba salvando muitas vidas, né? E a partir disso que se garante que a comunicação ela não é só uma escolha política opcional, ela é um dever do Estado. Os governos eles têm a obrigação de garantir sistemas de alerta precoce, mecanismos eficientes de disseminação da informação e acesso amplo às informações para as populações. Isso significa, então, que informar não é só comunicar, né? Acaba sendo um mecanismo de proteção. E o acesso à informação ele acaba impactando diretamente nos direitos humanos fundamentais, porque a gente está falando sobre direito à vida, direito à segurança, até mesmo direito à dignidade, porque quando uma pessoa recebe um alerta com antecedência, ela tem chance de tomar a decisão mais correta, de proteger a si mesma e de proteger a sua família. E sem essas informações não existe escolha, sem escolha então acaba tendo a violação dos direitos humanos. E a transparência, voltando de novo, né, a esse termo, a transparência e a precisão dessas informações, elas precisam ser, né, assim, fundamentais quando elas são fornecidas pelas autoridades, porque isso acaba afetando até mesmo a confiança da comunidade nas autoridades, em quem toma a decisão, como a gente falou na última aula sobre transparência, né? E o que acontece quando a comunicação falha? Quando se comunica mal, ela gera desconfiança, insegurança e muitas vezes até pânico. E aí, na próxima vez, quando eu precisar de uma resposta mais rápida e uma tomada de decisão eficaz, não vai ter por ter gerado essa desconfiança, essa insegurança que teve da última vez. E aí isso acontece quando? Quando existem alertas tardios ou imprecisos, isso tudo pode gerar perdas e danos, né? Principalmente a saúde e até o psicológico, porque nos dias atuais, com as informações, a quantidade de informações e a velocidade com que a informação ela chega e como é comunicado, acaba impactando muito, muito, muito mesmo na questão de ter outros traumas e até mesmo de ter vivido outros eventos e gerado, né, traumas psicológicos. E isso tudo acaba comprometendo a capacidade, então, da resposta dessa população. Mas um dos pontos mais importantes é entender que a informação ela também não chega da mesma forma para todos. E existem algumas barreiras que acabam afetando isso, né, desproporcionalmente em alguns grupos. E a falha da comunicação ela acaba não sendo neutra, né? Ela acaba aprofundando algumas desigualdades. Assim como é visto nesse livro, escrito então pela Flávia Zorzi de Agostini, a, não basta só comunicar, né? É preciso comunicar bem e comunicar para todos, né? A informação ela precisa ser acessível, compreensível e adequada à realidade de cada pessoa, tanto cultural quanto social. E a justiça de desastres, ela exige então que ninguém fique de fora de nenhum fluxo, principalmente do fluxo da informação. E um exemplo claro são as pessoas que têm problemas auditivos, né? Acaba sendo uma deficiência e elas têm menos acesso à informação sobre riscos e formas de se proteger. Só que isso não acontece por falta de interesse, né? Acaba sendo uma barreira estrutural. Os meios de comunicação tradicionais hoje, né, a televisão, rádio, redes sociais, acabam não sendo suficientes, né? Eles têm muitas coisas que eles não consideram diferentes, né, nas formas de se compreender, no acesso, ou até mesmo na linguagem. E isso acaba excluindo uma parcela grande da população, né? A solução ela passa então a ser usar diferentes formas de comunicar, né? E tudo isso ao mesmo tempo, visual, sonora, digital, até presencial. E adaptar, né, conteúdos
para diferentes grupos, né? A gente tem braille, línguas de sinais, leitores de tela, até linguagem mais simplificada, porque o acesso à informação ele não pode ser um privilégio, ele é um direito humano fundamental. E garantir esses direitos, então, significa que a gente está reduzindo vulnerabilidades e permitindo, então, que as pessoas tenham mais autonomia e que possam agir com mais velocidade, né? Ter uma resposta mais eficaz e mais eficiente. E aí, falando um pouco sobre eficiência, né, ser mais eficiente, mais eficaz, a gente entra num outro ponto que é crucial dentro da gestão de desastres, que é a fase da recuperação. E é aqui que entra então um conceito que orienta todas as boas práticas que a gente está falando, né? Que é o reconstruir melhor, ou o build back better, que é como o livro trata, né? Que na teoria então ele significa construir, né, que as construções pós-desastre, elas devem ser melhor do que eram antes do evento em sua capacidade de resistir a desastres futuros e proteger vidas, né? Ou seja, transformar o desastre em uma oportunidade de mudança, né? E dentro do ciclo de desastres, a recuperação ela deixa de ser então o fim do processo, né? E passa a ser um ponto estratégico, porque aí é assim que a gente consegue intervir de uma forma mais profunda e corrigir as vulnerabilidades que já existiam naquela comunidade que foi afetada. E aí a gente entra num ponto crítico, que eu defini, né, o nome como justiça social, mas talvez vocês possam pensar em um outro contexto, mas é que os desastres, como a gente já vem falando há um tempo e destacando, eles não afetam todos da mesma forma, né? As pessoas e as populações mais vulneráveis, elas tendem a viver em áreas de risco, em moradias com mais fragilizadas, e se essa recuperação ela só repor o que existia, ela acaba perpetuando então a desigualdade. E é por isso que a reconstrução ela precisa equilibrar dois elementos, né? Que é a eficiência e a justiça. Porque não adianta a gente construir casas perfeitas que suportam tudo se elas não chegarem a quem mais precisa, né? E na prática, então, esse dilema ele acaba surgindo, porque a gente muitas vezes se depara com a questão de investir mais recursos em poucas casas que serão mais seguras ou atender mais famílias com soluções menos robustas. Esse dilema, muitas vezes, ele já tem algumas respostas, né, implícitas, e fica, né, a cada um aí responder da forma que acha que deve ser, mas ela não pode ser definida como uma escolha apenas técnica, né? Ela acaba sendo aprofundada eticamente, politicamente também. E o que a gente pode aprender com isso, né? Que soluções que são simplesmente técnicas, elas podem acabar gerando injustiças, né? E sem um olhar distributivo, então, que é o olhar como a gente tinha falado no começo dessa aula, a questão de reconstruir melhor ela pode acabar beneficiando apenas algumas pessoas e muitas vezes quem já tem mais recursos. Aí entra então uma outra questão, que não basta entregar só soluções, né? E é preciso então que a gente construa junto com a comunidade. E caso contrário, então até o melhor projeto pode acabar fracassando. E um ponto mais avançado que exige a gente pensar num risco coletivo e não apenas proteger casas individuais, né? É preciso que a gente pense num território inteiro, né? Então, o Reconstruir Melhor, ele entra muito mais do que só a questão prática ou a questão da engenharia por si só. É um processo de justiça social mesmo, um planejamento urbano, participação comunitária, né? E a fase da recuperação, ela acaba sendo uma janela única, né? Porque ou a gente reproduz o passado, ou a gente constrói um futuro com mais resiliência.
Aí a gente pode pensar dessa forma e trabalhar desse jeito, né? Ou a gente está construindo e reproduzindo o que já foi feito, ou a gente constrói algo melhor, né? Mais justo e mais resiliente para as comunidades. Bem, para a gente encerrar então a aula de hoje, a gente pode retomar alguns principais pontos que a gente trabalhou. O primeiro, então, foi entender que a gestão de desastres precisa ser, então, guiada pela justiça e pelos direitos humanos, e a gente teve os dois pontos, né, a justiça processual e a justiça distributiva. O segundo, que o planejamento, então, e especialmente o mapeamento das vulnerabilidades, é o que realmente vai ajudar a salvar vidas. O terceiro é que a comunicação ela não pode ser vamos chamar de um acessório dentro dos desastres, mas ela é um dever do Estado. E também que reconstruir melhor, né, ou build back better, precisa ser a oportunidade de transformação e não de repetição das desigualdades. E esses aí, então, foram os 4 pontos que a gente trabalhou sobre as boas práticas dentro da gestão de desastres. Claro que a gente pode pensar em muitos outros pontos de boas práticas e a gente acabar captando isso para nós, né? E a gente sabe que existem diversos cenários em relação a desastres, mas esses são alguns pontos que a gente quis trazer para vocês com muito carinho e para a gente trabalhar bem e construir melhor essas questões, né? Fico por aqui, então. Agradeço por mais essa aula, por estar com vocês e espero que tenham gostado. Até mais.